Quando vocês reparam nessa imagem do senhor idoso cuidando do seu netinho, brincando, ativo, jogando basquetebol, a gente percebe o valor que a saúde tem ao longo do tempo. É a saúde que nos possibilita conviver mais com os nossos descendentes, não ter dependência para as necessidades básicas. A gente consegue usufruir melhor da alimentação, consegue usufruir melhor dos prazeres da vida. E isso a gente só consegue se cuidar da saúde ao longo do tempo. Não dá para você simplesmente remediar e, e eventualmente deixar para cuidar disso com medicação convencional, com a medicina alopática. Você consegue, hoje, atualmente, se sabe disso, modular o aparecimento de doenças ou a preservação da sua saúde a partir de cuidados básicos. E aí, se você for a qualquer médico, ele vai te fazer uma pergunta fundamental. Se ele não te faz, troque de médico. Mas a pergunta é: como anda a sua nutrição? O que é que você anda comendo? Quais são as suas opções? Você tem uma dieta rica em carboidratos? Você tem uma dieta rica em alimentos ultraprocessados? Uma dieta extremamente acidificante? Ou você tem uma dieta alcalina, de pró negativo, rica em fibras, rica em gorduras boas, rica em carboidratos complexos? Então, se você for no nutricionista, ou se você for no médico qualquer, ele vai te dizer, faça essas opções aqui. Todo mundo já tem isso mais ou menos claro. Provavelmente você já cortou o açúcar do seu café, você já mudou a gordura que você utiliza, talvez não utilize mais margarina, por exemplo. Você já não bebe refrigerante. Enfim, você já fez essa escolha. Se você for no médico, ele também vai te falar assim, ó, como é que está a qualidade do sono? Porque você sabe, não dormir bem envelhece. Você sabe também que não dormir bem causa problemas de esquecimento, contribui com o surgimento do Alzheimer, causa problemas cardiorrespiratórios, enfim, problemas de coluna. Ele pergunta, você está indo para a cama com o seu celular? Como é que está a sua exposição à noite? Você consegue dormir bem, no horário adequado, no escuro profundo? Né? Como é que você consegue aproveitar a sua noite? Isso sem falar também lá da atividade física, que eu ilustrei aqui no início. Então, seus hábitos de atividade física, de alimentação e de sono já são investigados e as pessoas sabem que isso pode determinar a sua doença ou sua saúde. Então, depois de eu perguntar como está seus hábitos de atividade física, como está sua nutrição, como está seu sono, a pergunta que se faz é como você está se hidratando. E eu nem coloquei alternativas, coloquei só um copo de água, porque a maior parte das pessoas acha que a água é tudo igual. E falam e respondem assim essa pergunta: eu bebo X litros de água por dia. Assim que a pessoa fala. Estou me hidratando bem ou me hidratando mal? No entanto, mesmo quando incolor e mesmo quando inodoro, a água ela tem uma solução, tem dissolvido nela diversos elementos, muitas vezes contaminantes, químicos, físicos e biológicos. A água não é tudo igual. Você não se alimenta mais de todo jeito, você toma cuidado com sua alimentação. Você não dorme mais do mesmo jeito. Por que é que você bebe água de todo jeito e do mesmo jeito? Será que é realmente tudo igual? Você já parou para pensar que a água que você bebe, que chega naqueles garrafões termoplásticos, ela é contaminada com bisfenol A, com BPA, que é um aditivo químico que, uma vez ingerido por você, ela é recebido pelo corpo como um xenoestrógeno, ou seja, um simulador de hormônio feminino, e ele prejudica suas funções hormonais. Isso pode afetar, por exemplo, o seu humor, pode ter consequências no ganho de peso. No caso dos homens, pode gerar ginecomastia ali na mama. Eu apresentei aqui em outras ocasiões um estudo da Universidade Federal do Paraná que demonstra que a presença de bisfenol A é abundante em água transportada em garrafão termoplástico e que aquela quantidade é capaz de provocar, inclusive, o câncer, em alguns casos, tá? Então, com que água você está se hidratando? Como é que você se hidrata? Você se hidrata com a água que chega da torneira e passa em algum equipamento que às vezes limpa só a consciência?
Se é isso que você está fazendo, eu te proponho a reflexão. Vá lá no seu equipamento, verifique a capacidade dele de limpar a água. Verifique se ele tem um classe A para retenção de partículas, se ele tem eficiência bacteriológica, se ele é capaz de remover agrotóxicos, por exemplo. Como é que é a retenção de cloro dele, tá? E aí, você vai perceber que se você estiver fazendo tudo certo, ainda é provável que você esteja bebendo água ácida, com pH abaixo de 7, que também não é apropriado para o consumo humano. Pois bem, o que é que eu proponho? Pare de beber água como antigamente. Nós temos hoje os Smart Filters da Aqualive, os únicos que contam com a exclusiva tecnologia Triway, que promovem hidratação funcional. Essa água, quando ela te hidrata, ela previne o envelhecimento precoce, melhora a aparência da pele e do cabelo, melhora o funcionamento do seu intestino, combatendo problemas de constipação, ela aumenta a sua disposição, a sua energia, então dá mais possibilidade de fazer aquilo que você precisa fazer no seu dia. Ela comprovadamente, por ser alcalina de pró negativo, ela auxilia na prevenção e no tratamento de doenças como gastrite, como azia, refluxo. A gente está falando também de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, osteoporose. E aí é uma lista vasta de benefícios. E vale lembrar que ela é rica em hidrogênio molecular, que é um poderoso antioxidante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais adiante, tá? Essas características da hidratação funcional são entregues quando a água da sua torneira, a água que você recebe em casa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ela passa na tecnologia Triway. A água sai do outro lado pura. O que é que significa? Como a gente tem uma retenção classe A certificada pelo Inmetro, ela sai sem partículas suspensas. Nossa capacidade de retenção é de meia micra, meia micra. Além disso, ela sai sem vírus e bactérias e fungos. A gente tem eficiência bacteriológica. Ela sai sem cloro. Nosso produto elimina também metais pesados, elimina trialometanos, elimina agrotóxicos. Todos esses testes estão à disposição de vocês, inclusive no site da Aqualive, portal científico da Aqualive, onde a gente tem, por exemplo, um laudo da Unicamp atestando a eficiência para a remoção de agrotóxicos. Tem lá também teste de cloro, teste com metais pesados, eficiência bacteriológica, enfim. Isso é certificado pelo Inmetro. A água sai, além de pura, que é o básico, vocês concordam comigo que água limpa é melhor que água suja? Então, se você não precisasse de outro motivo, só para você livrar daquele bisfenol A que tem lá no garrafão, para você se livrar dos contaminantes que chegam pela água da torneira e passa lá pelo seu equipamento que não faz nada, só por esse motivo já compensava aderir à tecnologia Triway. Mas aí, essa água passa a ser transformada. O pH dela, do outro lado, vai sair ali acima de 8, 8,5, 9, 9,5, às vezes 10. Essa é uma água alcalina com pró negativo. Essa água sai com baixa tensão superficial, que torna ela até 6 vezes mais hidratante. Por isso que ela faz tanto bem para prevenir constipação intestinal e para tratar, quanto para a saúde da pele e dos cabelos, por exemplo. Ela melhora a condução dos nutrientes para dentro da célula, que é feita através da água também. Ela é rica em substâncias antioxidantes, o que torna essa água com ORP negativo, o que auxilia ela a eliminar radicais livres. Por via de consequência, você previne inúmeras doenças, inclusive o câncer. Auxilia na prevenção, inclusive, do câncer. Essa água tem íons de magnésio. O magnésio é um doador preferencial de elétrons, então ele evita também o processo de oxidação. E o magnésio no nosso corpo é responsável por mais de 400 funções, né? Dr. Arnóbio, Dr. Magnésio, falecido e saudoso, falava que existe no nosso corpo mais de 400 funções magnésio dependentes, desde a preservação da massa magra até a saúde óssea, a capacidade de dormir bem é afetada quando falta magnésio, enfim, há inúmeros problemas associados à carência de magnésio. Nosso solo é pobre em magnésio, que é, nossa água chega também sem magnésio. Geralmente, nossa alimentação também é muito pobre em magnésio.
Você imagina se você tem acesso a uma fonte de magnésio na forma iônica o dia inteiro, sem um novo hábito, simplesmente bebendo água. E aí, se o nosso equipamento não fizesse nada disso, pelo que vem a seguir, olha, esse assunto é tão relevante, mas é tão relevante que há médicos que falam de uma medicina antes e outra após o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é uma substância antioxidante. Para quem sabe sobre o tema, eu peço desculpas porque eu vou dar um exemplo muito simples. Sabe o radical livre que tanto falam aí? O radical livre é como se fosse uma célula que está doente e está devendo alguma coisa. Ela está devendo, está faltando elétrons ali, ela está devendo. Aí ela sai encostando nas outras células e roubando elétrons daquelas células, e adoecendo essas outras células também. É assim que funciona o radical livre, por isso que ele causa doença. O nosso corpo produz radical livre naturalmente e elimina radical livre naturalmente. No entanto, os nossos atuais hábitos de vida aumentaram e muito a produção de radical livre. Sabe o que é que produz radical livre? Se estressar, produz radical livre. Não sei se vocês se estressam. Radiação ionizante produz radical livre. Sabe o celular? Produz radical livre. Trânsito produz radical livre. Não sei se vocês pegam trânsito com regularidade. Enfim, nós produzimos hoje radical livre numa quantidade absurda, ingerimos poucos antioxidantes. Eu vou até mudar de tela aqui, peço licença. Pois bem, quais são as fontes de antioxidantes que a gente tem acesso? Os alimentos oferecem antioxidantes. Os suplementos oferecem antioxidantes. Sabe a vitamina C, que faz tanto sucesso, é um antioxidante. Coenzima Q10 é antioxidante, vitamina E é antioxidante. Você paga caríssimo por cápsulas, por cremes, por suplementos e por dermocosméticos antioxidantes. Porém, você encontra na água rica em hidrogênio molecular uma quantidade absurda de antioxidantes. Você tem uma ideia? Em 1,5 litro de água, aproximadamente corresponde aos antioxidantes de 700 bananas, ou de 500 maçãs, ou de 40 cenouras, ou de 45 molhos de espinafre. O antioxidante H2 na nossa água é encontrado na nossa tecnologia a partir de 500 ppb de hidrogênio molecular, nessa tecnologia aqui. Obviamente, ele é volátil, então o hidrogênio molecular recomenda-se que você consuma água nos minutos seguintes, né? Eu já fiz testes com esses índices aqui, a água com 1 hora, enfim, com 2 horas. E o Flow Click chega a esses números aqui de fato de hidrogênio molecular. Quais são os benefícios que o hidrogênio molecular promove? Peço até desculpa, eu estava falando da ação do antioxidante, da ação do radical livre, esqueci de explicar melhor a ação do antioxidante. O radical livre está lá roubando das outras células, aí de repente aparece um antioxidante. Sabe o que é que ele faz? Ele paga a dívida para todo mundo. Ele é um pagador daquela dívida e ele tem preferência sobre as células. Então você tem lá os antioxidantes, os radicais livres soltos no organismo, chega um antioxidante e doa para ele alguma coisa. Ó, tá aqui, tô te doando, vai embora. Anulei aquele radical, eliminei aquele radical livre, tá? Cada antioxidante tem um papel preponderante. Então tem um antioxidante do coração, que é a coenzima Q10, por exemplo. No caso do H2, ele tem uma vantagem absurda sobre os outros antioxidantes. Qual é essa vantagem? O tamanho dele, a facilidade que ele tem para doar. Ele é o que doa com mais facilidade. O tamanho dele é tão pequeno, mas tão pequeno, é o de menor peso atômico, H2. O H pesa 1, o H2 pesa 2. O peso é muito pequenininho. Então a vitamina C pesa 84, para vocês terem uma ideia. A vitamina C é muito pequena, mas pesa 84. O H2 pesa 2. Então ele é um antioxidante que doa muito fácil e vai nos lugares onde os outros antioxidantes não conseguem ir. Para vocês terem uma ideia, a barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira que protege as células do cérebro, coloquei aqui, ó, ela serve para proteger, por exemplo, que determinadas substâncias químicas cheguem lá, tá? Só que ela acaba impedindo que os antioxidantes também cheguem.
o H2 consegue passar, ela ultrapassa a barreira hematocefálica. Por isso, há estudos que relacionam a utilização de terapias com hidrogênio molecular ao tratamento de inúmeras patologias do cérebro, mas inúmeras. Nós temos um e-book do H2, eu posso compartilhar com quem pedir, onde a gente cita estudos científicos colacionados, mais de 2.000 estudos científicos, dentre eles vários sobre doenças relacionadas ao cérebro, tá? Então, eu falava que se não tivesse outro motivo, imagina você ter em casa uma fonte que produz H2 e que você ingere com a água. Uma máquina para produção de H2, para você inalar, por exemplo, está 15, 20 mil reais. Tem até produtores nacionais hoje vendendo mais barato, abaixo de 10 mil reais. Mas geralmente as cifras são altas. Você tem acesso a produzir na sua casa o seu hidrogênio molecular, tá? Benefícios de hidrogênio molecular, traduzindo regeneração do fígado, tem estudo científico que afirma que promove. Redução dos efeitos de artrite, estudo científico revela que sim, atua no controle da diabetes tipo 2 e por aí vai. Aqui nós colocamos alguns exemplos. Lá no e-book vocês vão encontrar, sei lá, umas 50 doenças diferentes que são tratadas com hidrogênio molecular. Você encontra hoje no Brasil inúmeros médicos falando sobre o assunto. Eu vou interromper o compartilhamento. Notadamente, o doutor Davi Rodrigues é um pioneiro no assunto de hidrogênio molecular, ele é lá de Brasília, ele organizou recentemente o primeiro congresso médico de hidrogênio molecular no Brasil, acho que deu 3.000 metros, alguma coisa assim. Aí ele revela assim, depoimentos impressionantes de casos que ele acompanhou clinicamente, de pessoas que trataram e regrediram doenças graves utilizando hidrogênio molecular, tá? Então, o acesso a essa fonte de antioxidante ela é indispensável para quem enfrenta problemas de saúde crônicos. Eu utilizo e recomendo, por exemplo, para pessoas que fizeram tratamentos oncológicos, para pessoas que têm diabetes, para pessoas que têm hipertensão arterial. É lógico que todo mundo deveria ter, mas quando não for possível, devemos priorizar essas pessoas. Obviamente, a Aqualive não recomenda a substituição nem a paralisação de nenhum procedimento terapêutico convencional indicado por médicos, tá? E a água com essas características atua como coadjuvante, sem dúvida nenhuma, segundo nos referenciamos pelos estudos científicos que eu citei agora, que estão à disposição de vocês também, tá bom? Acredito que essas informações deixam claro os benefícios da nossa tecnologia. Você só encontra tudo num lugar só. Essa qualidade na limpeza, no tratamento básico da água e no enriquecimento da água com algumas propriedades exclusivas, somente na tecnologia Triway da Aqualive, que entrega, sim, o que nós chamamos de hidratação funcional.